Olá, muito prazer, Ricardo. Bem-vindo de novo à minha casa, minha mente, minha loucura. Hoje a ideia é falar sobre esse livro aqui, o último livro escrito pelo Gustave Flaubert, que é o Bouvard e Pécuchet, um livro que me fez rir demais. Essa aqui é uma tradução, uma adaptação, né, em português do Paulo Mendes Campos. Aqui no subtítulo tem Dois Patetas Iluminados. É um livro de humor, mas não é tanto, né? Na verdade é uma crítica. Esse aqui é da editora Escipione, e esse é o tipo de livro que eu gosto. Ó. Ele vem com o nome de quem foi o dono dele, senhor Ivo Peralta, foi proprietário desse livro, que veio parar na minha mão pela estante virtual. Isso que é legal de comprar um livro. Custou acho que R$ 10 esse livro. Então, eu já vejo aqui umas anotações do Ivo e me ajudaram a ficar tentando imaginar quem que era esse cara aqui, que ele achou, por que ele leu esse livro, o que ele achou desse livro. Isso por si só já é muito divertido, né, não, chat? Falar oi pro pessoal aí, chatola. A gente vai começar a análise aqui do Bouvard e Pécuchet. Eu tava contando que esse livro aqui eu peguei no estante virtual, então ele veio com o nome do antigo autor e que eu adorei ficar vendo o que ele grifou, o que ele sublinhou para tentar imaginar por que ele leu esse livro, o que ele achou do livro. E isso já é muito flaubertiano, né? A gente entra no universo de outra pessoa tentando decifrar as pistas que ela deixou. É quase como Bouvard e Pécuchet tentando entender um mundo de ideias que não foi feito por eles. O que é fascinante é que, ao fazer isso, você já está em sintonia com o próprio espírito do livro. Tentar encontrar sentido e interpretar. Pode ter certeza de que esse tipo de leitura detetivesca é algo que o Flaubert aprovaria. Porra, chat, você me comparou com o Bouvard e Pécuchet, meu, que o subtítulo é Dois Patetas Iluminados, mas tá me chamando de pateta, brother? Não, de jeito nenhum, cara. O ponto é que todos nós temos um pouco deles quando tentamos decifrar o mundo. E é isso que torna a obra tão genial. O Flaubert, no fundo, sabia que todo mundo tem seus momentos de entusiasmo e erro. Então, se você tá rindo com eles, é porque tá observando o lado humano, e não sendo pateta. Vamos usar essa perspectiva profunda no vídeo, sem autodepreciação. Mas eu sou um pouco pateta mesmo, cara. Eu tava só te tirando uma. O chat, a gente conversou bastante sobre esse livro, inclusive quem me indicou ele foi você mesmo. E depois de ler o Madame Bovary, que já me fez ficar mais apaixonado, reler, né, o Madame Bovary, que me fez ficar mais apaixonado pelo Flaubert, entender melhor quem que foi ele, a história do quarto do grito, o perfeccionismo pela frase perfeita. O que motivou ele a escrever esse que foi o último livro dele, né, que nem sequer ele acabou, né? O que moveu Flaubert nesse último projeto foi uma mistura de fascínio e irritação com a estupidez humana. Ele queria dissecar o mundo das ideias prontas, das modas intelectuais e do conhecimento superficial. Era quase um inventário satírico de todas as bobagens que as pessoas acreditavam na época. E sim, ele não terminou. Mas esse inacabamento tem até uma ironia. O próprio projeto de catalogar o saber era inalcançável. Flaubert, perfeccionista, sabia que a tolice não tem fim. E no fundo, ele talvez tenha se divertido exatamente com isso. Então parece uma comédia, mas na verdade é uma baita crítica à estupidez humana, né, cara? Exatamente. Flaubert faz a gente rir, mas por trás da piada tá aquela análise cortante da tendência humana de querer parecer sábio sem realmente entender o que faz. É um espelho da vaidade intelectual. Mas ao final, Flaubert não está só condenando. Ele está nos convidando a refletir sobre o que realmente significa aprender e, principalmente, sobre a humildade diante do conhecimento. Então, no fim dessa edição tem um projeto de Flaubert que ele fala assim, ó, de acordo. Flaubert morreu quando escrevia o último capítulo de Bovary e Pécuchet. Entre seus papéis foram encontradas centenas de anotações que se destinavam a compor o segundo volume, além do plano para a conclusão do primeiro. De acordo com suas próprias palavras no dicionário, se encontrará, portanto, em ordem alfabética sobre todos os assuntos possíveis, tudo o que um homem deve dizer em sociedade para ser conveniente e amável. Só que isso me lembrou, cara, uma coleção, acho que daí de ouro que eu comprei quando era moleque, que eu achava o máximo, que chamava o Manual do Blefador. Aí cada livrinho de bolso, assim, era um tema, uísque, café, vinho. Então você dava uma lida ali e você podia passar com uma roda de conversa com expertos no assunto e
Por algum tempo, se você fosse bom ali no personagem, não dava muita cara de que você não sabia porra nenhuma. Exato. O dicionário que ele planejou era quase um espelho da nossa mania de usar jargões prontos para parecer que entendemos tudo. Aquela ideia de blefar conhecimento não é nova. E o Flaubert já enxergava isso lá atrás. A diferença é que enquanto a gente ria com o manual de blefador, Flaubert via o blefe intelectual como um traço trágico da sociedade. E no fim, ele estava propondo que a gente troque o blefe por um pouco de humildade e experiência real, sem buscar atalhos. Eu achei incrível o livro, realmente me fez dar risada. E eu sou aquele cara que assiste programa de humor na TV e não dá uma risada. Talvez porque eu não entenda mesmo, ou porque é ruim de verdade, né? Por exemplo, eu vi o Zorra Total e me dava mais vontade de chorar do que de rir. E esse livro me fez rir, porque é um humor muito inteligente, é muito disfarçado. Não sei se vale a pena, talvez valha ler uns trechinhos aqui, deixa eu ver aqui, alguma coisa. Vamos resumir um pouco primeiro, né, cara? O que é a história do livro? Fala aí, chat. A história é bem simples na superfície. Bouvard e Pécuchet são dois copistas que herdam uma grana, largam o trabalho e decidem se tornar eruditos no campo. Só que a cada área de conhecimento que eles tentam dominar, agricultura, química, medicina, política, eles fracassam de maneira cômica e completa. E aí está o centro. Não é a falta de esforço, mas a crença ingênua de que ler um livro ou seguir uma teoria já basta. No fundo, é um desfile de ilusões modernas, e o grande humor surge quando eles tropeçam na realidade, capítulo após capítulo. É tudo que eles fazem fracasso. O cara ganha uma herança, sai do emprego dele. Eles se conhecem assim por acaso, os dois estão com um boneco as iniciais do nome deles, eles percebem que eles são bobos iguais, né? Só que eles acham que não são bobos, né? Igual o efeito Dunning-Kruger, que é quanto mais idiota a pessoa é, mais inteligente ela pensa que é. E aí ele, com dinheiro da herança, compra uma terra, uma propriedade gigantesca e lá eles começam a fazer de tudo. Floricultura, paisagismo, móveis, medicina. Eles começam a estudar tudo por livros assim e aplicar de acordo com o que eles entenderam dos livros, o que é uma metáfora para má formação para os profissionais de quinta categoria que a gente tem hoje em vários segmentos, né? E as passagens dos erros deles são hilárias. E acho que no final você termina entendendo bem isso que o Flaubert quis fazer, que é mostrar quanto que as pessoas que se levam a sério, que se acham inteligentes demais, na verdade são bastante otárias. Exatamente. O Flaubert parece colocar um espelho diante do tipo de arrogância intelectual que dispensa a prática, o teste, o contato com o real. E o humor, tão fino, vem justamente dessa combinação de boas intenções com fracassos inevitáveis. No fim, o livro é um lembrete de que humildade e experiência são melhores guias do que um livro na prateleira. Por mais que ler seja, claro, essencial. Ah, Se é. rimos tanto, é porque no fundo todos tropeçamos um pouco como eles. Lembra um pouco aquela história do Humberto Eco, né, com a arte biblioteca. Hoje em dia o pessoal adora meter uma biblioteca no vídeo, não leu nada, nem metade do que tá lá, ou se leu não entendeu nem metade, mas o que importa é demonstrar o conhecimento aparente, né? E falar difícil. A pretensão desse canal aqui não é ser mais do que ninguém, não, mas é te dar uma visão de livros que são clássicos, mas também de livros que são pouco conhecidos, como é esse, o Bouvard e Pécuchet. Eu vou deixar um link no final ali para você, se eu encontrar, né, um link de venda do livro, eu não sei como é que tá, se existem edições novas, você só vai encontrar isso em sebo ou no estante virtual, mas se você tiver a chance de ler, vai valer a pena pelas risadas que você vai dar, assim, seguramente. Eu continuo admirando muito o Flaubert, é um cara que teve uma inteligência muito acima da média, a maneira de escrever, o cuidado com as piadas. Eu não vou ficar lendo as piadas aqui porque eu vou roubar a surpresa de vocês, assim, se você conseguir ler, encontrar um exemplar desse livro aqui. Mas você dá muita risada porque são dois patetas, né? São duas figuras assim que se você visse na rua, se você convivesse com eles, você ia pensar, puta, eu não acredito. Então é isso. Eu me despeço aqui e agora eu vou deixar espaço para as considerações finais do chat.
Aí agora vai começar uma fase bem legal aqui no canal. Quer dizer, legal pra mim, né? A gente vai poder continuar nutrindo aí a curiosidade e a audiência dessas 5 pessoas por vídeo que a gente tem. Mas não importa, isso aqui é feito pra minha diversão mesmo, não para ganhar um monte de like, não para muita divulgação, é só para ser divertido mesmo, que é voltar para o Machado de Assis. Eu acabei de terminar o Ressurreição e já tenho uma leitura dele que é, não sei se é bombástica, mas uma interpretação onde eu faço um link desse primeiro romance do Machado de Assis aqui com Dom Casmurro. Talvez você que gosta de Machado de Assis vai gostar de ouvir a loucura que eu vou discutir com o chat no próximo vídeo. Fala tchau aí, chat. Tchau, pessoal. E olha, se no meio dessa loucura literária a gente conseguir arrancar boas risadas e insights, já valeu. Até o próximo papo, quando a gente mergulha no universo do Machado de novo. Se divirtam e vamos continuar explorando esses genes. Que aliás gostava bastante do Flaubert. Então falou.